Quando uma mãe desesperada leva o filho ao trabalho, uma descoberta impossível transforma para sempre o destino de uma família inteira. Às vezes, os momentos mais difíceis da nossa vida são apenas o começo de uma história que nunca imaginamos viver. Antes de começarmos essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Deixe seu like se você acredita no poder do amor verdadeiro e nos conte nos comentários de que cidade você está assistindo. Vamos descobrir juntos até onde essa história está chegando. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias nos últimos 3 anos. Larissa Santos abriu os olhos ainda inchados de cansaço e olhou para o teto descascado do pequeno apartamento em Ribeirão Preto. Ao seu lado, no colchão que dividia com o filho, Miguel dormia profundamente, abraçado ao único brinquedo que possuía, um carrinho de plástico vermelho que ela havia encontrado em uma loja de usados. Hoje era um dia especial. Miguel completava 6 anos e ela havia prometido a ele um bolo de chocolate caseiro. O problema era que farinha, ovos e chocolate custavam quase meio-dia de trabalho no restaurante Belle Époque, onde servia mesas para clientes que gastavam em uma refeição o equivalente ao seu salário mensal. Levantou-se devagar, tentando não acordar o menino. O apartamento de 2 cômodos no bairro Sul Marizinho era tudo que conseguia pagar com os 3 empregos. Garçonete no Belle Époque das 7 às 15 horas, faxineira em um escritório das 16 às 19 e passadeira de roupas das 20 às 22. Dormia pouco, comia menos ainda, mas Miguel nunca faltava nada do essencial. Na cozinha minúscula, preparou o café preto que tomava todas as manhãs. Não havia leite há 2 dias, mas isso podia esperar. O importante era conseguir os ingredientes para o bolo. Havia guardado algumas moedas durante a semana, contando e recontando, para ter certeza de que daria certo. Às 6h30, acordou Miguel com beijos carinhosos no rosto, ainda corado de sono. O menino abriu os olhos castanhos iguais aos seus e sorriu daquele jeito que fazia o coração dela apertar de tanto amor. Bom dia, meu príncipe. Feliz aniversário. Miguel se esticou como um gatinho e abraçou o pescoço da mãe. Mãe, hoje eu faço 6 anos. Você vai fazer meu bolo? Claro que vou, amor. A mamãe já separou o dinheiro para comprar tudo. Você vai para a Dona Cleide e eu busco você depois do trabalho com o bolo prontinho. Dona Cleide era a vizinha aposentada que cuidava de Miguel durante o dia. Uma senhora de 70 anos, viúva, que havia se tornado a única família que eles tinham em Ribeirão Preto. Larissa pagava a ela R$ 50 por semana, quase metade do que ganhava no restaurante. Mas era o único jeito de trabalhar tranquila. Enquanto Miguel tomava banho cantarolando uma música da escola, Larissa escolheu sua roupa de trabalho. O uniforme preto e branco do Belle Époque precisava estar impecável. Um único fio fora do lugar significava desconto no salário. Simone, a gerente, tinha olhos de águia para essas coisas. Às 7h15, deixou Miguel na casa de Dona Cleide e seguiu para o trabalho de ônibus. O Belle Époque ficava no centro da cidade, um restaurante sofisticado frequentado pela elite local. Empresários do agronegócio, médicos, advogados, gente que morava em mansões no bairro Recreio das Acácias e dirigia carros importados. Simone Ferreira a esperava na entrada com o rosto amarrado de sempre. Uma mulher de 42 anos, magra como um graveto, que parecia ter nascido para tornar a vida dos funcionários um inferno. Larissa, você está 2 minutos atrasada. Desculpa, Simone. O ônibus atrasou um pouco. Sempre tem desculpa, né? E hoje é sexta-feira, nosso dia mais movimento. Quero você correndo o tempo todo. Temos a mesa 20 reservada para o almoço do Dr. Henrique com os investidores japoneses. E você vai ser responsável por atendê-los. Larissa assentiu em silêncio. A mesa 20 era a mais importante do restaurante, reservada apenas para os clientes mais ricos. Significava que ela precisaria ser perfeita durante 6 horas seguidas, sem erro nem descanso. O movimento começou forte às 11 da manhã. Executivos de terno e gravata, senhoras cobertas de joias, jovens empresários ostentando relógios caros.
Larissa corria entre as mesas com pratos que custavam mais que sua renda mensal, sempre com o sorriso educado que Simone exigia. 12:40. Seu telefone vibrou no bolso do uniforme. Era Dona Cleide. Larissa olhou para todos os lados, verificando se Simone estava por perto, e atendeu rapidamente. Alô, Dona Cleide. Larissa, minha filha, eu preciso falar com você. Minha irmã em Serrana teve um infarto. Vou ter que viajar agora mesmo para cuidar dela. Não posso ficar com o Miguel hoje. O mundo de Larissa desabou. Sexta-feira era o dia de maior movimento, o dia em que mais ganhava gorjeta. Faltar significava perder o emprego, e perder o emprego significava não conseguir pagar o aluguel na segunda-feira. Dona Cleide, a senhora não pode levar ele junto? Não dá, filha. Hospital não é lugar para criança, e eu vou ficar lá não sei quantos dias. Você precisa buscar ele agora. Mas eu não posso sair do trabalho. Larissa, eu não tenho escolha. Estou saindo de casa em 10 minutos. Ou você busca o Miguel agora, ou ele fica sozinho. A ligação foi encerrada. Larissa ficou parada no meio do salão, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Era o aniversário do filho. Ela havia prometido um bolo e agora precisava escolher entre deixá-lo abandonado ou perder o emprego. Simone apareceu do nada, como sempre fazia. Com quem você estava falando? Você sabe que é proibido atender telefone no horário de serviço. Simone, por favor, eu preciso sair um pouco. É emergência. Emergência? Que tipo de emergência? A pessoa que cuida do meu filho teve que viajar. Ele está sozinho em casa. Simone cruzou os braços e sorriu de forma cruel. Seu filho não é problema meu, Larissa. Você escolheu ter um filho. Agora aguenta as consequências. Se sair daqui agora, não precisa voltar. Por favor, é só uma hora. Eu encontro alguém para cuidar dele e volto correndo. Uma hora? No nosso dia mais importante? Você está louca? E outra coisa. Criança não entra neste estabelecimento. Isso aqui é um restaurante de luxo, não creche. Larissa sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas as segurou. Não podia chorar na frente dos clientes. Olhou para a mesa 20, onde em uma hora chegaria a reserva mais importante do dia. Olhou para as outras mesas cheias de gente rica que a tratava como se fosse invisível. Pensou em Miguel, sozinho em casa, esperando o bolo de aniversário. Não tinha escolha. Pegou a bolsa atrás do balcão e saiu correndo. Atrás dela, ouviu Simone gritando que estava demitida, mas não parou. Correu até o ponto de ônibus como se a vida dependesse disso. O trajeto até em casa nunca havia parecido tão longo. Cada semáforo, cada parada era uma eternidade. Quando finalmente chegou ao apartamento, encontrou Miguel sentado na calçada, chorando baixinho. Dona Cleide havia deixado um bilhete grudado na porta. Desculpa, filha. Emergência familiar. Volto quando puder. Mãe, Miguel correu para os braços dela. Eu pensei que você tinha esquecido do meu aniversário. Nunca, meu amor. A mamãe nunca vai esquecer do seu aniversário. Ela o abraçou forte, respirando o cheiro de shampoo infantil dos cabelos dele. Vem, vamos subir. No apartamento, Larissa precisou tomar uma decisão impossível. Não tinha mais emprego, não tinha mais quem cuidasse de Miguel e não tinha dinheiro para deixá-lo sozinho em casa. A única opção que sobrava era voltar para o Belle Époque com ele, implorar para Simone não demiti-la e torcer para que ninguém descobrisse uma criança escondida na copa. Era arriscado demais. Era contra todas as regras, mas era aniversário dele, e ela havia prometido um bolo. Miguel, a mamãe precisa voltar para o trabalho, mas a Dona Cleide viajou. Eu posso ir com você, mãe. Você teria que ficar bem quietinho, escondido, sem fazer barulho. É só por hoje, até a mamãe arranjar outro lugar para você ficar. Miguel acenou com a cabecinha. Eu fico quietinho, prometo. Às 2h40 da tarde, Larissa entrou pela porta dos fundos do Belle Époque, carregando uma mochila infantil. Dentro da mochila, alguns brinquedos silenciosos e um lanche para Miguel. Na copa, onde ficavam os pratos limpos e os utensílios, havia um cantinho atrás das prateleiras onde uma criança pequena podia se esconder. Fica aqui, meu amor. Não sai daqui por nada.
Não faz barulho, e se alguém vier, você se esconde atrás daquelas panelas grandes. A mamãe volta sempre que puder para ver como você está. Tá bom, mãe. E meu bolo? Quando a mamãe terminar o trabalho, a gente vai na padaria e compra o bolo mais bonito que tiver. Prometo. Larissa voltou para o salão com o coração disparado. Simone estava furiosa, atendendo mal e porcamente a mesa 20, que estava cheia de homens de terno que pareciam impacientes. Voltou? Pensei que tivesse ido embora para sempre. Simone, por favor, eu consegui resolver o problema. Posso continuar trabalhando. Problema resolvido? E cadê seu filho? Deixei ele com uma vizinha. Simone a olhou com desconfiança, mas a mesa 20 estava reclamando do atendimento. Está bem, mas qualquer deslize e você está na rua, e vai ter desconto no salário por ter saído sem avisar. Larissa aceitou tudo, pegou o bloco de pedidos e foi atender a mesa 20, onde os homens de terno discutiam em japonês algum tipo de negócio. No centro da mesa, um homem de uns 35 anos, cabelos escuros e olhos verdes, parecia ser o líder da reunião. Usava um terno cinza impecável e um relógio que provavelmente custava mais que um carro. Boa tarde. Posso anotar os pedidos? O homem de olhos verdes olhou para ela com uma expressão estranha, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Larissa baixou os olhos rapidamente. Simone sempre dizia para os funcionários não olharem diretamente nos olhos dos clientes importantes. Durante as 2 horas seguintes, ela serviu aquela mesa e outras 6, correndo entre a cozinha e o salão. A cada 10 minutos, dava uma desculpa para ir à copa verificar Miguel. O menino estava sendo um anjo, brincando baixinho com os carrinhos, comendo o sanduíche que ela havia trazido. Às 5 da tarde, quando o movimento estava diminuindo, aconteceu o que ela mais temia. Ouviu um barulho na copa, seguido de uma exclamação abafada. Correu para lá e encontrou Miguel de pé, olhando assustado para uma pilha de pratos que havia derrubado no chão. Mãe, desculpa, eu estava tentando pegar água na pia e esbarrei. O barulho dos pratos quebrando ecoou por todo o restaurante. Simone apareceu segundos depois, com o rosto vermelho de raiva. O que foi esse barulho? Quem quebrou? Ela parou no meio da frase quando viu Miguel. O que é isso? Simone, por favor, deixa eu explicar. Você trouxe uma criança para dentro do meu restaurante? O grito de Simone fez todos os clientes do salão virarem a cabeça. Larissa sentiu o mundo girar ao seu redor. Era o fim. Definitivamente o fim. Simone, é só por hoje. Eu não tinha onde deixar ele. Eu não acredito. Você é completamente irresponsável. Sai daqui agora, os dois, e não voltem nunca mais. Miguel começou a chorar. O som dos soluços dele quebrou o coração de Larissa em 1000 pedaços. Ela se ajoelhou na frente do filho, tentando consolá-lo, quando ouviu passos se aproximando. Era o homem de olhos verdes da mesa 20. Ele havia vindo até a copa para ver o que estava acontecendo. Atrás dele, outros clientes curiosos espiavam. Por favor, senhor, volta para sua mesa. Isso aqui não é problema seu, disse Simone, tentando controlar a situação. Mas Miguel, ainda chorando, olhou para o homem e fez algo completamente inesperado. Soltou-se da mãe e correu para ele, abraçando suas pernas com força. Você é meu pai, gritou, olhando para cima com os olhos cheios de lágrimas. Minha mãe disse que meu pai era um homem importante que usava terno bonito. Você é ele, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O homem ficou imóvel, olhando para Miguel agarrado às suas pernas. Depois levantou os olhos e olhou para Larissa com uma expressão de choque profundo. Larissa? Sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Ela o olhou nos olhos pela primeira vez e sentiu o chão se abrir debaixo dos seus pés. Aqueles olhos verdes, aquele rosto, aquela voz. Era impossível. Ele estava morto. Ela havia visto os exames. Havia estado no quarto quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. Rafael? Rafael Moreira ficou parado como uma estátua, observando Larissa com uma intensidade que fez o ar da copa ficar pesado. Miguel continuava abraçado às suas pernas, olhando para cima com curiosidade infantil, sem entender a magnitude do que havia acabado de acontecer. Como você está vivo? Larissa sussurrou, a voz trêmula de choque.
Eu vi os exames, Rafael. Eu estava lá quando o Dr. Martins disse que você tinha no máximo 2 semanas. Simone, completamente perdida na situação, tentou retomar o controle. Desculpa, Dr. Rafael. Essa funcionária irresponsável trouxe uma criança para o restaurante. Vou expulsá-los agora mesmo. Rafael levantou a mão silenciando Simone sem nem olhar para ela. Seus olhos permaneceram fixos em Larissa, como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. 2 semanas, repetiu lentamente. Sim, foi isso que eles disseram. Mas você desapareceu antes de descobrir que os exames estavam errados. Errados? Houve uma troca de prontuários no hospital. Meus exames foram misturados com os de outro paciente. Quando descobriram o erro, 3 dias depois você já havia pedido demissão e ninguém sabia onde você estava. Larissa sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na bancada de inox da copa, tentando processar a informação. Mas eu recebi uma ligação do hospital. Disseram que você havia morrido. Eu sei. Foi o que disseram para todos os meus conhecidos. O hospital quis evitar um escândalo sobre a troca de exames. Preferiram que todos acreditassem que o tratamento não funcionou a admitir o erro médico. Miguel soltou as pernas de Rafael e foi até a mãe, percebendo que ela estava muito pálida. Mãe, você está bem? Larissa ajoelhou-se e abraçou o filho, usando o contato físico para se acalmar. Rafael observou o gesto com atenção. Depois se ajoelhou também, ficando na altura dos olhos de Miguel. Qual é o seu nome, campeão? Miguel Santos. E você é meu pai? A pergunta direta fez Rafael olhar novamente para Larissa. Ela viu naqueles olhos verdes a mesma pergunta que Miguel havia feito. Miguel, Rafael repetiu o nome devagar. Quantos anos você tem? Hoje eu faço 6 anos. É meu aniversário, mas minha mãe não conseguiu comprar meu bolo ainda. Rafael fez as contas rapidamente. 6 anos. Larissa havia desaparecido do hospital 6 anos e 3 meses atrás, quando ele estava internado fazendo quimioterapia. Na época, ela era a única enfermeira que o tratava com carinho genuíno, que ficava conversando com ele durante as madrugadas quando a dor era insuportável. Ele havia se apaixonado por ela. E pela forma como Larissa o olhava, ela também havia sentido algo especial. Mas havia uma regra rígida no hospital. Funcionários não podiam se envolver romanticamente com pacientes. Larissa, disse Rafael, ainda ajoelhado ao lado de Miguel, nós precisamos conversar. Senhor Rafael, Simone interrompeu novamente, o senhor tem reunião com os japoneses. Eles estão esperando. Pela primeira vez, desde que a confusão começou, Rafael olhou para Simone com atenção. Estudou seu rosto amargurado, seus braços cruzados em posição defensiva, a maneira desdenhosa como olhava para Larissa e Miguel. Há quanto tempo você trata meus funcionários dessa forma? Perguntou, a voz fria como gelo. Como assim, senhor? Você gritou com ela, na frente dos clientes, como se ela fosse um animal. Mas, senhor, ela trouxe uma criança para o restaurante. Isso é contra as regras. Rafael se levantou lentamente. Media 1,85 m e quando ficava em pé tinha uma presença imponente. Simone deu um passo para trás instintivamente. E por que ela trouxe a criança para cá? Porque é irresponsável, porque não tem onde deixar o moleque. Moleque? A voz de Rafael ecoou pela copa. Até na cozinha, os outros funcionários pararam de trabalhar para ouvir. Você está falando do meu filho. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o zumbido da geladeira industrial. Simone ficou branca como papel. Seu filho. Miguel é meu filho. E Larissa não é apenas uma funcionária qualquer. Ela é a mãe do meu filho. E você, disse ele, apontando um dedo em direção a Simone, acabou de humilhar a família do seu chefe. Simone começou a gaguejar. Senhor Rafael, eu não sabia. Ela nunca disse. Ela não precisava dizer nada. Você deveria tratar todos os funcionários com respeito, independentemente de quem eles sejam. Mas você escolheu ser cruel, mesquinha e desumana. Rafael tirou o celular do bolso e discou um número. Recursos humanos? Aqui é Rafael Moreira. Quero que preparem a rescisão da Simone Ferreira, gerente do Belle Époque. Demissão por justa causa. Maus tratos aos funcionários. Não!
Simone gritou. Senhor Rafael, por favor, eu preciso desse emprego. Se eu tenho prestações para pagar. Deveria ter pensado nisso antes de gritar com uma mãe na frente do filho dela. Rafael encerrou a ligação e se virou para Larissa, que continuava abraçada com Miguel. Você duas podem sair, disse para Simone. Seguranças vão acompanhá-la até a saída. Quando Simone saiu da copa chorando e protestando, Rafael, Larissa e Miguel ficaram sozinhos. O barulho do restaurante ao fundo parecia muito distante. Você realmente acredita que ele é seu filho? Larissa perguntou, a voz ainda trêmula. Rafael olhou para Miguel novamente. O menino tinha os mesmos olhos castanhos da mãe, mas o formato do rosto, o queixo determinado e principalmente um sinal de nascença no pescoço eram exatamente iguais aos seus. Você se lembra da nossa última noite no hospital? Perguntou Rafael suavemente. Larissa fechou os olhos. Claro que se lembrava. Foi 3 dias antes de receber a ligação sobre a morte dele. Rafael estava se sentindo bem depois de uma sessão de quimioterapia que havia dado resultado. Eles conversaram a noite toda, dividiram medos e sonhos. E quando o hospital ficou vazio, quando só havia eles dois no quarto, aconteceu algo que não deveria ter acontecido. Eu me lembro, sussurrou. Miguel tem 6 anos. Nasceu exatamente 9 meses depois daquela noite. Miguel, que havia estado ouvindo a conversa em silêncio, de repente ficou animado. Então você é meu pai mesmo? De verdade? Rafael sorriu pela primeira vez desde que tudo começou. Acho que sim, campeão. Se sua mãe deixar, eu gostaria muito de ser. E você vai morar com a gente? E vai me dar presente de aniversário? Miguel, Larissa chamou suavemente. Não é assim tão simples, meu amor. Mas Rafael se ajoelhou novamente, ficando na altura de Miguel. Sabe de uma coisa, Miguel? Eu perdi 6 anos da sua vida, 6 aniversários. Se você me deixar, eu vou compensar cada um deles. Como? Bom, vamos começar com o bolo de aniversário. O maior bolo de chocolate que você já viu na vida. Os olhos de Miguel brilharam. Sério? Seríssimo. E depois, se sua mãe topar, vocês vão morar comigo. Em uma casa grande com um quarto só seu, cheio de brinquedos. Mãe, Miguel virou-se para Larissa. Você topa? Larissa sentiu lágrimas queimarem os olhos. Era tudo muito rápido, muito surreal. 3 horas atrás ela era uma garçonete desesperada prestes a ser demitida. Agora descobria que o homem que havia amado e acreditava estar morto não só estava vivo, como era o pai do seu filho e dono de uma rede de restaurantes. Rafael, disse ela, isso é loucura. Você nem me conhece mais. Eu mudei muito nesses 6 anos. Eu também mudei. Mas algumas coisas nunca mudam. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela suavemente. Eu nunca parei de pensar em você, Larissa. Mesmo acreditando que você havia me abandonado quando descobriu que eu ia morrer. Eu nunca te abandonaria. Eu te amava. Amava? Larissa olhou nos olhos verdes dele, os mesmos que a faziam perder o sono 6 anos atrás. Ainda amo. Miguel bateu palmas. Então vocês vão se casar? Vou ter um pai e uma mãe? Rafael riu, uma risada genuína e feliz. Calma, campeão. Primeiro vamos resolver o bolo de aniversário. Depois conversamos sobre o resto. Nesse momento, um dos garçons apareceu na entrada da copa. Senhor Rafael, os japoneses estão perguntando se o senhor não vai voltar para a reunião. Rafael olhou para Larissa e Miguel, depois para o garçom. Diga para eles que a reunião continua, mas agora temos 2 convidados especiais. Senhor, a família do chefe vai almoçar conosco hoje. Rafael ofereceu o braço para Larissa e estendeu a mão para Miguel. Vocês topam conhecer alguns empresários japoneses? Eles estão investindo em nossa rede de restaurantes. Assim, Larissa olhou para seu uniforme amassado. Eu estou vestida de garçonete. Você está vestida de mãe, da mãe do meu filho. E essa é a roupa mais bonita que existe. Miguel pulou de alegria. Vou almoçar com japoneses, que legal. Quando saíram da copa, todos os funcionários do restaurante pararam para olhar. A notícia da demissão de Simone já havia se espalhado, e ver o patrão caminhando de mãos dadas com a ex-garçonete e uma criança era algo que ninguém esperava.
Na mesa 20, os 3 investidores japoneses se levantaram educadamente quando Rafael se aproximou com Larissa e Miguel. Senhores, gostaria de apresentar minha família. Esta é Larissa, mãe do meu filho Miguel, que faz 6 anos hoje. O mais velho dos japoneses, Sr. Tanaka, sorriu e fez uma pequena reverência. Família é o bem mais precioso de um homem. Parabéns, Miguel-kun. Miguel ficou encantado com o tratamento respeitoso e tentou fazer uma reverência também, arrancando sorrisos dos investidores. Durante o almoço, Rafael contou a história toda para os japoneses, explicando como havia reencontrado a mulher que amava e descoberto que era pai. Os investidores ficaram impressionados com a honestidade emocional de Rafael e com a forma carinhosa como ele tratava Miguel. Um homem que valoriza a família, disse Sr. Tanaka em português carregado de sotaque, é um homem em quem podemos confiar nos negócios. Quando trouxeram à sobremesa um bolo de chocolate gigante que Rafael havia pedido especialmente para Miguel, o menino fez um pedido antes de soprar as velas. Eu quero que meu pai nunca mais vá embora e que minha mãe seja feliz para sempre. Rafael segurou a mão de Larissa por baixo da mesa. Esse pedido já foi realizado, campeão. E enquanto Miguel soprava as 6 velinhas, Larissa sentiu que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Não sabia o que vinha pela frente, mas pela primeira vez em 6 anos, permitiu-se sonhar com um futuro diferente. Uma semana se passou como um sonho impossível de acordar. Larissa abriu os olhos no quarto de hóspedes da mansão de Rafael, no bairro Alto da Boa Vista, e ainda precisou de alguns segundos para acreditar que tudo era real. A cama king size, os móveis de madeira nobre, a vista para o jardim com piscina, tudo parecia cenário de filme. Do quarto ao lado chegava o som da risada de Miguel. Desde que chegaram ali, o menino vivia em estado de euforia permanente. Tinha um quarto maior que todo o apartamento onde moravam antes, cheio de brinquedos que Rafael fazia questão de comprar todos os dias. Videogame, bicicleta, livros de histórias, carrinhos de controle remoto. Miguel estava vivendo todos os sonhos infantis de uma vez só. Larissa se levantou e foi até a janela. No jardim, Rafael ensinava Miguel a andar de bicicleta sem rodinha. O menino tentava manter o equilíbrio, enquanto Rafael corria ao lado, segurando a garupa do banco. Quando Miguel conseguiu pedalar sozinho por alguns metros, Rafael gritou de alegria, como se fosse a coisa mais importante do mundo. "Consegui, pai! Consegui!" Miguel gritou, usando a palavra pai, com a naturalidade de quem sempre a conheceu. Rafael parou de correr e ficou parado no meio do gramado, observando o filho pedalar em círculos. Larissa viu lágrimas escorrerem pelo rosto dele. 6 anos de paternidade perdidos, mas ele estava determinado a recuperar cada segundo. Na cozinha, Dona Rosa, a governanta da casa, preparava o café da manhã. Uma senhora de 60 anos que trabalhava para Rafael há mais de 10 anos e havia se tornado uma espécie de mãe postiça para ele depois que os pais morreram em um acidente de carro. "Bom dia, minha filha", disse Dona Rosa com o carinho maternal que caracterizava cada palavra sua. "Dormiu bem?" "Dormi sim, obrigada. E obrigada por tudo que você tem feito por nós." Imagina, criança. Fazia tempo que não via o Rafael tão feliz. E o Miguel é um anjo. Ontem me ajudou a fazer biscoitos, sabe? Ficou com farinha até no cabelo. Larissa sorriu, mas havia uma preocupação constante martelando em sua cabeça. Tudo estava acontecendo muito rápido. Em uma semana, ela havia saído da pobreza extrema para viver em uma mansão. Miguel ganhara um pai milionário da noite para o dia. E ela ainda não sabia direito qual era seu lugar nessa nova realidade. Rafael havia sido perfeito, gentil, respeitoso, carinhoso com Miguel. Havia providenciado médicos particulares para fazer exames completos nos dois. Havia comprado roupas novas, havia até mesmo conseguido uma vaga para Miguel em uma das melhores escolas particulares de Ribeirão Preto. Mas não havia pressionado Larissa em relação ao relacionamento entre eles. Dormiam em quartos separados, conversavam sobre Miguel, sobre o passado, sobre tudo, menos sobre o futuro romântico deles. Era como se Rafael estivesse esperando ela se acostumar com a nova vida antes de tocar no assunto mais delicado. "Dona Rosa",
Larissa perguntou enquanto ajudava a organizar a mesa do café. Como o Rafael foi quando descobriu que os pais morreram? A governanta parou de mexer o leite e olhou pela janela, onde Rafael agora ensinava Miguel a dar embaixadinhas com uma bola de futebol. Ele se fechou muito, minha filha. Ficou 2 anos sem falar de sentimentos com ninguém. Trabalhava 16 horas por dia, como se quisesse esquecer que tinha coração. Foi por isso que ficou doente. Doente? O câncer dele não foi hereditário, não. Os médicos disseram que foi causado por estresse, muito trabalho, pouco descanso, muita tensão emocional acumulada. Larissa sentiu um aperto no peito. E depois que eu saí do hospital? Piorou ainda mais. Ele melhorou da doença, mas ficou amargo. Dizia que não podia confiar em ninguém, que todo mundo o abandonava quando as coisas ficavam difíceis. Só começou a melhorar há 2 anos, quando expandiu os restaurantes e começou a fazer caridade. Caridade? Todo mês ele doa comida para 3 orfanatos da cidade. E tem um projeto de dar emprego para jovens em situação de rua. Acho que ajudar os outros o ajudava a não pensar na própria solidão. Nesse momento, Rafael e Miguel entraram pela porta da cozinha, ambos suados e felizes. Mãe, eu aprendi a andar de bicicleta. E o papai disse que amanhã vai me ensinar a nadar na piscina. Que maravilha, meu amor. Larissa beijou a testa suada do filho. Vai tomar banho enquanto a gente arruma o café. Quando Miguel subiu para o quarto, Rafael se aproximou de Larissa. Havia uma tensão no ar, como se ele quisesse dizer algo importante. Larissa, nós precisamos conversar sobre algumas coisas práticas. O quê? Documentos. Certidão de nascimento do Miguel. Eu quero reconhecê-lo legalmente como meu filho. Larissa sentiu um frio na barriga. Era o assunto que ela havia evitado pensar a semana toda. Se Rafael reconhecesse Miguel oficialmente, teria direitos legais sobre o menino. E se as coisas dessem errado entre eles, ele poderia tentar tirar Miguel dela. Rafael, eu não sei se já é hora para isso. Por quê? Você tem dúvidas de que ele é meu filho? Não é isso. É que tudo está acontecendo muito rápido. 1 semana atrás eu nem sabia que você estava vivo. E agora você quer ser pai legal do Miguel. Rafael se afastou um pouco como se tivesse levado um tapa. Você acha que eu vou fazer mal para vocês? Não, claro que não. É só que eu tenho medo. Medo de quê? Larissa respirou fundo. Era hora de ser honesta. Medo de que isso seja só um impulso da sua parte. Você descobriu que tem um filho e ficou emocionado. Mas ser pai não é só brincadeira e presentes, Rafael. É responsabilidade para o resto da vida. Você acha que eu não sei disso? Eu não sei o que você sabe. Nós nos conhecemos durante 3 meses no hospital, há 6 anos. Eu não sei que tipo de homem você se tornou. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, a voz estava mais baixa, mais controlada. Você tem razão. Eu estou sendo impulsivo. Sentou-se na banqueta da cozinha e passou as mãos nos cabelos. É que eu perdi tanto tempo, Larissa. 6 anos vendo outras pessoas com filhos e achando que nunca seria pai. E agora tenho um filho maravilhoso, inteligente, carinhoso, e quero compensar cada segundo perdido. Larissa se aproximou e tocou o braço dele. Eu entendo, mas não é questão de compensar o tempo perdido. É questão de construir o tempo que vem pela frente. E como fazemos isso? Devagar, conhecendo um ao outro de novo, deixando Miguel se acostumar com a ideia de ter pai, vendo se nós conseguimos ser uma família de verdade, não só uma fantasia. Rafael segurou a mão dela. E se durante esse tempo você decidir que não dá certo, que quer ir embora? Aí nós vamos ter que conversar sobre como você pode continuar sendo pai do Miguel sem nós morarmos juntos. A honestidade doeu, mas era necessária. Rafael acenou com a cabeça. Tá bom, vamos devagar, mas tem uma coisa que eu preciso te pedir. O quê? Deixa eu matricular o Miguel na escola particular. E deixa eu pagar um plano de saúde para vocês dois. Não é questão romântica, é questão de responsabilidade. Se ele é meu filho, é minha obrigação dar o melhor para ele. Larissa pensou por alguns segundos. Era difícil aceitar ajuda depois de 6 anos sendo independente, mas Miguel merecia oportunidades melhores.
Tá bom, mas eu quero trabalhar. Trabalhar onde? Não sei ainda, mas não quero viver de favor. Quero contribuir de alguma forma. Rafael sorriu. Você poderia trabalhar comigo. Como garçonete. Como supervisora de recursos humanos. Você entende melhor que ninguém os problemas dos funcionários. Poderia ajudar a criar políticas melhores para quem tem filhos, melhores condições de trabalho. A proposta pegou Larissa de surpresa. Rafael, eu não tenho formação para isso. Você tem experiência, e eu pago a faculdade de administração para você fazer à noite. Por quê? Por que você quer me ajudar tanto? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando os pensamentos. Porque durante 3 meses no hospital, você foi a única pessoa que me tratou como gente, não como um doente terminal. Você conversava comigo sobre a vida, sobre sonhos, sobre o que eu queria fazer se sobrevivesse. Você me deu esperança, Rafael. E por que eu ainda estou apaixonado por você? Talvez mais ainda do que antes. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Miguel descendo as escadas, já de banho tomado e com roupas limpas. Posso tomar café agora? Estou morrendo de fome. Durante o café da manhã, Miguel contou animado sobre o primeiro dia de aula na escola nova, que seria na segunda-feira. Rafael havia conseguido uma vaga na escola Crescer, uma das mais conceituadas da cidade. E se as crianças não gostarem de mim? Miguel perguntou, de repente preocupado. Por que não gostariam? Rafael perguntou. Porque eu morava em apartamento pequeno e agora moro em casa grande. E porque eu não tinha pai antes e agora tenho. Larissa e Rafael trocaram olhares. Era a primeira vez que Miguel expressava algum tipo de insegurança sobre a mudança drástica em sua vida. Miguel, Larissa disse suavemente. As crianças vão gostar de você porque você é carinhoso, inteligente e engraçado. Não por causa da casa onde você mora. É verdade isso? É sim, Rafael confirmou. E se alguma criança for chata com você, você conta para o papai que eu resolvo. Como? Conversando com os pais delas. E se precisar, mudando você para uma escola ainda melhor. Miguel sorriu tranquilizado. Tá bom, mas vocês vão me buscar na escola juntos? Larissa e Rafael se olharam novamente. A pergunta inocente de Miguel tocava exatamente na questão que eles estavam evitando discutir. Como se apresentar para o mundo? Como explicar para as pessoas que eram uma família, mas ainda não eram um casal oficialmente? Vamos sim, Rafael respondeu. Sua mãe e eu vamos te buscar juntos. E enquanto Miguel sorria feliz, Larissa percebeu que eles estavam, sem perceber, tomando decisões que os aproximavam cada vez mais de ser uma família real. Restava saber se o coração dela estava preparado para aceitar completamente essa nova realidade. Depois do café, Rafael precisou ir resolver alguns problemas nos restaurantes. Larissa ficou em casa com Miguel, explorando todos os cômodos da mansão. Na biblioteca, Miguel encontrou livros infantis que Rafael havia comprado especialmente para ele. Mãe, o papai comprou essa história aqui sobre um menino que encontra o pai dele. Você acha que ele comprou pensando em mim? Larissa olhou para o livro, uma história sobre um garotinho que procura o pai pelo mundo inteiro, e sentiu lágrimas queimarem os olhos. Acho que sim, meu amor. Acho que ele pensou em você. E foi nesse momento que Larissa começou a acreditar que talvez, apenas talvez, aquele sonho impossível pudesse se tornar realidade duradoura. 3 semanas haviam se passado desde a descoberta no Belle Époque, e a rotina da família estava começando a se formar. Miguel havia se adaptado perfeitamente à escola nova, fazendo amigos rapidamente e impressionando os professores com sua inteligência natural. Larissa havia começado a trabalhar como assistente de recursos humanos nos restaurantes de Rafael, aprendendo sobre gestão empresarial e descobrindo um talento natural para entender as necessidades dos funcionários. Naquela manhã de terça-feira, Rafael estava na cozinha preparando o café quando recebeu uma ligação que fez seu rosto mudar completamente de expressão. Alô? Oi, meu amor. Cheguei ontem de Paris. Preciso te ver urgente. Rafael sentiu um frio na barriga. Era Patrícia Vasconcelos, sua ex-noiva. Filha de um dos maiores empresários do agronegócio de Ribeirão Preto, ela havia terminado o noivado com ele 2 anos atrás,
para se casar com um francês milionário. O casamento não durou nem um ano e agora ela estava de volta. Patrícia, não é um bom momento. Rafael, eu sei que você deve estar surpreso, mas eu preciso te contar uma coisa importante. Posso ir aí em casa? Não. A resposta saiu mais alto do que Rafael pretendia. Quer dizer, não é conveniente. Por quê? Arranjou namorada nova? Rafael olhou para Larissa, que desceu as escadas naquele momento, usando um vestido simples e azul que realçava a cor dos olhos dela. Havia algo diferente nela nessas 3 semanas. Mais confiante, mais relaxada. O trabalho estava fazendo bem para sua autoestima. Patrícia, eu ligo para você mais tarde. Agora não posso falar. Rafael, não desligue. Eu cometi um erro terrível saindo de Ribeirão Preto. Quero voltar para você. A ligação foi encerrada. Rafael ficou parado com o telefone na mão, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Quem era? Larissa perguntou, servindo suco para Miguel. Uma conhecida. Nada importante. Larissa percebeu a hesitação na voz dele, mas decidiu não insistir no assunto. Nas últimas semanas, Rafael havia sido completamente transparente com ela sobre tudo: negócios, sentimentos, planos futuros. Se ele não queria falar sobre aquela ligação, devia ter seus motivos. Miguel, termina de tomar café que a mamãe vai te deixar na escola. E o papai não vai junto hoje? O papai tem reunião cedo, Rafael disse, ainda perturbado com a ligação. Mas eu busco você à tarde. No caminho para a escola, Miguel fez uma pergunta que pegou Larissa desprevenida. Mãe, você e o papai vão se casar? Por que você quer saber? Porque o Lucas da minha turma disse que pai e mãe que moram na mesma casa são casados. E se vocês não são casados, então vocês estão vivendo em pecado. Miguel fez aspas com os dedinhos ao repetir a expressão que obviamente havia ouvido de algum adulto. Larissa suspirou. Miguel, nem todas as famílias são iguais. Algumas pessoas se casam, outras não. O importante é que se amem e se respeitem. Mas vocês se amam? A pergunta direta fez Larissa parar o carro no estacionamento da escola. Como explicar para uma criança de 6 anos que a situação deles era complicada? Eu amo seu pai, sim, e ele me ama também. Mas o casamento é uma decisão muito séria que precisa ser conversada entre os adultos. Tá bom, mas se vocês se casarem, eu posso ser pajem? Larissa riu e beijou a testa do filho. Se um dia nos casarmos, você definitivamente vai ser o pajem. No escritório dos restaurantes, Larissa estava revisando as políticas de licença maternidade quando sua assistente bateu na porta. Larissa, tem uma senhora aqui que quer falar com você. Disse que é sobre o senhor Rafael. Mande ela entrar. A mulher que entrou na sala fez Larissa entender imediatamente por que Rafael havia ficado perturbado com a ligação pela manhã. Alta, loira, vestindo roupas claramente caras, ela tinha o tipo de beleza sofisticada que vinha de salões de beleza exclusivos e cirurgias plásticas bem feitas. Você deve ser a famosa Larissa, disse a mulher sem se apresentar. Eu sou Patrícia Vasconcelos, ex-noiva do Rafael. Ex-noiva? Larissa sentiu o estômago se contrair. Sim, nós fomos noivos por 2 anos. Íamos nos casar em uma cerimônia com 400 convidados, mas eu cometi a besteira de me apaixonar por outro homem. Patrícia se sentou na cadeira em frente à mesa de Larissa sem ser convidada. Agora estou de volta para reconquistar o Rafael. E o que isso tem a ver comigo? Você é um obstáculo, querida. Rafael sempre teve uma quedinha por mulheres, como posso dizer, mais simples. Projeto de salvação masculino, sabe como é? Mas no fundo ele sabe que precisa de uma mulher da mesma classe social. Larissa sentiu raiva subindo pela garganta, mas se controlou. Se você quer reconquistar Rafael, deveria estar conversando com ele, não comigo. Ah, mas eu quero conversar com você também, porque você parece ser uma pessoa inteligente, e pessoas inteligentes sabem reconhecer quando estão fora do seu lugar. Meu lugar é onde meu filho está, e meu filho está com o pai dele. O filho. Patrícia sorriu de forma cruel. Sim, soube que você apareceu com uma criança dizendo que é filha do Rafael. Muito conveniente, não acha? O que você quer dizer com isso? Quero dizer que é muito fácil aparecer com uma criança de 6 anos
E falar que é filha de um homem rico, especialmente quando esse homem é sentimental como o Rafael. Larissa se levantou da cadeira. Acho melhor você ir embora. Querida, não estou aqui para brigar com você. Estou aqui para fazer uma proposta civilizada. Patrícia abriu a bolsa de grife e tirou um envelope. Aqui tem um cheque de R$ 200.000. É para você sumir da vida do Rafael com seu filho. Larissa olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Você está tentando me comprar? Estou tentando resolver um problema de forma inteligente. R$ 200.000 é muito dinheiro para uma pessoa como você. Dá para comprar uma casa em uma cidade menor, matricular seu filho em uma escola particular, viver bem sem precisar fingir que é família de milionário. Meu filho não precisa fingir nada. Ele é filho de Rafael. Prove. Como? Exame de DNA. Se o menino for realmente filho do Rafael, eu aceito e vou embora. Se não for, você aceita o dinheiro e desaparece. Larissa ficou em silêncio. Ela nunca havia duvidado de que Miguel fosse filho de Rafael, mas a sugestão de Patrícia plantou uma semente de insegurança. E se houvesse algum engano? Você está com medo, não está? Patrícia sorriu satisfeita. Porque sabe que há uma chance de estar errada. Nesse momento, a porta se abriu e Rafael entrou na sala. Quando viu Patrícia, sua expressão ficou dura. O que você está fazendo aqui? Conversando com sua amiguinha sobre questões práticas. Rafael olhou para Larissa, que estava pálida, depois para o envelope na mesa. Que questões práticas? Patrícia se levantou e se aproximou de Rafael. Rafa, querido, precisamos conversar a sós, sobre nós. Não há nós, Patrícia. Você se casou com outro homem. Foi um erro, o maior erro da minha vida. Eu te amo, Rafael. Sempre te amei. E eu amei você também, no passado. Você tem certeza disso? Patrícia tocou o braço dele. Você tem certeza de que o que sente por essa mulher é amor ou só é pena misturada com senso de responsabilidade? A pergunta atingiu Rafael como um soco. Era exatamente o tipo de dúvida que ele havia estado tentando não pensar nas últimas semanas. Larissa observou a interação entre os dois e sentiu algo se quebrando dentro do peito. Rafael não respondeu imediatamente à pergunta de Patrícia. E essa hesitação disse tudo. Rafael, Larissa disse suavemente, eu acho que vocês precisam conversar mesmo. Eu vou buscar Miguel na escola e fico em casa com ele hoje. Larissa não precisa... Precisa sim. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Patrícia, pode deixar o envelope aí, vou pensar na sua proposta. Larissa! Rafael foi atrás dela, mas Patrícia segurou seu braço. Deixa ela ir, Rafa. Ela é inteligente. Sabe que não é o lugar dela. Quando Larissa saiu, Rafael se virou para Patrícia com raiva. Que proposta foi essa que você fez para ela? Uma proposta generosa. 200.000 para ela sumir da sua vida. Você fez o quê? Rafa, seja honesto comigo. E consigo mesmo. Você realmente acredita que pode ser feliz com uma ex-garçonete? Que vocês têm alguma coisa em comum, além de uma noite de hospital há 6 anos? Rafael ficou em silêncio. As palavras de Patrícia ecoavam dúvidas que ele havia estado escondendo no fundo da mente. E tem mais uma coisa, Patrícia continuou. Como você tem certeza de que o menino é realmente seu filho? Como assim? Rafael, você estava morrendo de câncer 6 anos atrás, fazendo quimioterapia pesada. A chance de você ter conseguido engravidar alguém naquela época era mínima. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Era verdade. Os médicos haviam alertado sobre os efeitos da quimioterapia na fertilidade. Ele havia até congelado o esperma, como precaução, caso quisesse ter filhos no futuro. Você está sugerindo que talvez ela esteja aproveitando sua generosidade, que talvez o pai verdadeiro do menino seja outro homem, e ela viu uma oportunidade de dar uma vida melhor para o filho. Não, Larissa não é assim. Como você sabe? Você a conhece há 3 semanas, Rafael. 3 semanas. E já entregou sua casa, seu coração e sua fortuna para ela. Rafael se sentou pesadamente na cadeira. O que você quer de mim, Patrícia? Quero que você faça um exame de DNA.
Se o menino for seu filho, eu aceito e vou embora para sempre. Se não for, você vai ver que eu estava certa. E talvez considere me dar uma segunda chance. Quando Larissa chegou em casa, encontrou Miguel brincando no jardim com Dona Rosa. O menino correu para abraçá-la, como sempre fazia. Mãe! Dona Rosa estava me contando histórias do papai quando ele era pequeno. Larissa forçou um sorriso. Que legal, meu amor. Que história ela contou? Que ele era muito travesso e que quebrou o braço tentando voar com uma capa de super-herói. Dona Rosa riu. Esse menino é igualzinho ao Rafael na idade dele. A mesma energia, a mesma curiosidade. Larissa olhou para Miguel com novos olhos. As mesmas características que a haviam convencido de que ele era filho de Rafael, o formato do rosto, o jeito de sorrir, até alguns gestos, não seriam suficientes para um exame de DNA. E pela primeira vez, desde que reencontrou Rafael, Larissa começou a ter dúvidas sobre algo que sempre considerou uma certeza absoluta: a paternidade do seu filho. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa, ele encontrou Larissa arrumando roupas em uma mala no quarto de hóspedes. O que você está fazendo? Arrumando nossas coisas. Miguel e eu vamos voltar para nosso apartamento. Por quê? Larissa parou de dobrar roupas e olhou para ele. Porque Patrícia estava certa. Eu não pertenço a este mundo, Rafael. E talvez Miguel também não. Você está falando do exame de DNA, não está? O silêncio de Larissa confirmou que Patrícia havia contado tudo. Larissa, eu não quero fazer esse exame porque duvido de você. Eu quero fazer para calar a boca dela para sempre. E se der negativo? E se Miguel não for seu filho? Rafael se aproximou e segurou os ombros dela. Então ele vai ser meu filho do coração, e nada vai mudar entre nós. Tudo vai mudar, Rafael. Você sabe que sim. E enquanto eles discutiam o futuro, Miguel escutava da porta do quarto, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sabendo que algo estava ameaçando a família que ele havia acabado de ganhar. O laboratório privado Dr. Mendes ficava em um prédio elegante no centro de Ribeirão Preto. Larissa segurava a mão de Miguel com força, tentando esconder o nervosismo enquanto esperavam na recepção. Rafael estava sentado ao lado deles, visivelmente tenso, verificando o relógio a cada 5 minutos. 3 dias haviam se passado desde a discussão sobre o exame de DNA. 3 dias de atmosfera pesada na mansão, com Miguel percebendo que algo estava diferente entre os adultos, mas sem conseguir entender exatamente o quê. Por que nós estamos aqui, mãe? Miguel perguntou pela 5ª vez. É só um exame de rotina, meu amor, para ver se você está crescendo bem e saudável. Mas eu me sinto bem. Eu sei, querido. É só para ter certeza. Rafael olhou para Larissa e viu o desespero escondido atrás da tranquilidade forçada. Ela mal havia dormido nas últimas noites, e ele sabia que não era apenas por causa do exame. Patrícia estava espalhando rumores pela alta sociedade de Ribeirão Preto sobre a garçonete oportunista que apareceu com um filho para enganar o Rafael Moreira. Família Moreira? Chamou a enfermeira. Eles foram levados para uma sala pequena, onde um médico gentil explicou o procedimento. Uma simples coleta de saliva, resultado em 48 horas. Simples assim. Miguel cooperou sem problemas, acreditando que era apenas um exame de rotina. De volta ao carro, Rafael tentou quebrar o silêncio constrangedor. Quer almoçar fora? Podemos ir naquele restaurante que o Miguel gosta, o que tem o playground. Não, obrigada. Prefiro ir para casa. Larissa, nós precisamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, Rafael. Vamos aguardar o resultado. Mas havia muito para conversar. Nos últimos 3 dias, Patrícia havia intensificado sua campanha para reconquistar Rafael. Aparecia no escritório dele todos os dias, mandava flores para a mansão, ligava constantemente. E pior, estava conseguindo plantar dúvidas efetivas na mente dele. Na noite anterior, ela havia ido jantar em casa. Por acaso passou por ali e conversou com Dona Rosa sobre os tempos de noivado. Lembra das nossas festas, Dona Rosa? Como a casa ficava linda quando eu decorava para as ceias de Natal. E os jantares para os amigos do Rafael? Dona Rosa, sempre educada, respondeu de forma cordial. Mas Larissa percebeu a estratégia.
Patrícia estava marcando território, lembrando a todos que ela já havia sido a senhora da casa antes. Durante o jantar, Miguel fez uma pergunta inocente que cortou o coração de Larissa. Tia Patrícia, você conhece meu pai há muito tempo? Conheço sim, querido. Nós fomos quase casados. Quase casados? Como assim? Significa que nós íamos nos casar, mas acabou não dando certo. Miguel olhou para o pai, confuso. Mas você vai casar com minha mãe, né, pai? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Rafael olhou para Larissa, depois para Patrícia, depois de volta para Miguel. Filho, isso é uma conversa de adultos. Após o jantar, quando Patrícia finalmente foi embora, Miguel foi para o quarto de Larissa. Mãe, eu posso dormir aqui hoje? Claro, meu amor, mas por quê? Porque eu tive um sonho ruim, que a gente voltava para o apartamento pequeno e o papai ia embora de novo. Larissa abraçou o filho, sentindo lágrimas queimarem os olhos. Foi só um sonho, meu príncipe. Papai não vai embora. Promete? Larissa não conseguiu responder. Como prometeu algo que ela mesma não tinha certeza? Agora, no caminho de volta do laboratório, ela observava Rafael pelo retrovisor. Ele estava diferente nas últimas semanas. Mais distante, mais pensativo. Menos carinhoso com ela e até mesmo com Miguel. Em casa, enquanto Miguel brincava no jardim, Rafael chamou Larissa para conversar na biblioteca. Eu estive pensando muito sobre nós, sobre essa situação toda. E chegou a que conclusão? Que talvez eu tenha sido impulsivo demais. Talvez a Patrícia tenha razão quando diz que nós não nos conhecemos o suficiente. Larissa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você quer que eu vá embora? Não é isso. É que, independente do resultado do exame, talvez seja melhor irmos mais devagar. Vocês podem continuar morando aqui, Miguel pode continuar na escola, mas talvez seja melhor não criarmos expectativas sobre nós como casal. Expectativas? Rafael, você disse que me amava. E eu amo. Mas amar não é suficiente para construir uma família. Nós somos de mundos muito diferentes, Larissa. Diferentes como? Você não se sente deslocada aqui? Nas festas dos amigos, nos jantares de negócios? Você não sente que está sempre tentando provar que pertence a este ambiente? Larissa ficou em silêncio. Era verdade. Nas poucas ocasiões sociais que haviam participado juntos, ela se sentia como uma estranha tentando decifrar códigos de comportamento que não conhecia. E mesmo que Miguel seja meu filho, Rafael continuou, isso não significa automaticamente que nós somos compatíveis como casal. Entendo. A voz de Larissa saiu mais fria do que ela pretendia. Você quer que eu seja apenas a mãe do seu filho, não sua companheira. Eu quero que sejamos realistas. Realistas? Certo. Larissa se levantou. Bom, já que estamos sendo realistas, vou te contar uma coisa que talvez você devesse saber. O quê? Naquela noite no hospital, 6 anos atrás, não foi a primeira vez que nós ficamos juntos. Rafael franziu a testa. Como assim? Nós nos encontramos 3 vezes fora do hospital, em um café perto da sua casa em um parque, e uma vez na sua casa mesmo, quando você teve alta por um fim de semana. Eu me lembro. Você se lembra de me contar sobre sua infância? Sobre como seus pais morreram? Sobre seus medos, seus sonhos? Você se lembra de dizer que queria ser pai um dia? Sim, eu me lembro. E você se lembra de me dizer que estava apaixonado por mim? Que quando saísse do hospital, queria me pedir em casamento? Rafael ficou pálido. Ele se lembrava, sim. Lembrava de cada palavra, de cada promessa que havia feito para ela. Larissa, eu não me aproximei de você por interesse, Rafael. Eu me aproximei porque estava apaixonada. E quando soube que você havia morrido, eu chorei durante 3 meses. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer direito. Foi quando descobri que estava grávida. Por que você nunca me contou isso antes? Por que você não perguntou? Você assumiu que aquela noite foi um impulso, um momento de fraqueza. Mas não foi. Foi o resultado de 3 meses de amor verdadeiro. Rafael se sentou pesadamente na poltrona. Eu não sabia. E tem mais uma coisa que você deveria saber. Eu nunca aceitei nenhum centavo de ajuda de ninguém nesses 6 anos. Trabalhei 3 empregos, passei fome,
Me humilhei, mas sempre sustentei meu filho sozinha. Você acha que uma pessoa que nunca aceitou nem mesmo uma cesta básica da igreja ia inventar uma mentira para tirar dinheiro de alguém? O silêncio que se seguiu foi interrompido por Miguel entrando na biblioteca correndo. Pai! Mãe! Vem ver! Tem uma reportagem na televisão sobre o restaurante do papai. Eles foram para a sala, onde a televisão mostrava uma reportagem sobre os restaurantes da rede Belle Époque. Mas não era uma reportagem positiva. Empresário Rafael Moreira está sendo investigado por sonegação fiscal, dizia a jornalista. Segundo denúncia anônima, a rede de restaurantes estaria emitindo notas falsas e não recolhendo impostos corretamente há mais de 2 anos. Rafael pegou o controle remoto e aumentou o volume, incrédulo. A denúncia foi protocolada na Receita Federal na última semana, com documentos detalhados sobre as supostas irregularidades. O empresário ainda não se manifestou sobre o caso. Rafael desligou a televisão, completamente atônito. Isso é mentira. Eu nunca soneguei 1 centavo de imposto na minha vida. Quem poderia ter feito uma denúncia dessas? Larissa perguntou. Antes que Rafael pudesse responder, seu celular tocou. Era seu contador. Rafael, você viu a notícia? Estou sendo convocado pela Receita Federal para explicar nossa contabilidade dos últimos 2 anos. Mas nossa contabilidade está perfeita. Eu sei disso, mas eles receberam uma denúncia com documentos que não sei de onde vieram. Documentos que mostram movimentações que nunca fizemos. Quando Rafael desligou, Larissa tocou no braço dele. Rafael, quem tem acesso aos documentos da empresa? Apenas eu, meu contador e... Ele parou no meio da frase. E quem mais? Patrícia. Quando nós éramos noivos, ela ajudava com a parte administrativa. Tinha acesso completo aos arquivos. Você acha que ela... Não sei. Não quero acreditar que ela seria capaz de uma coisa dessas. Mas enquanto Rafael tentava encontrar outra explicação, Larissa já sabia a verdade. Patrícia estava disposta a tudo para reconquistar Rafael e eliminar a concorrência. E agora, além da dúvida sobre a paternidade de Miguel, eles tinham um escândalo financeiro para resolver. Naquela noite, depois de colocar Miguel na cama, Larissa tomou uma decisão. Independente do resultado do exame de DNA, independente do escândalo nos jornais, ela não ia desistir da família que haviam começado a construir. Bateu na porta do quarto de Rafael, que estava acordado, estudando documentos financeiros. Eu vou te ajudar a resolver esse problema, disse ela entrando no quarto. Como? Primeiro, vamos provar sua inocência. Segundo, vamos descobrir exatamente o que Patrícia está fazendo. E terceiro, vamos mostrar para ela que não somos tão frágeis quanto ela pensa. Rafael olhou para Larissa. Cabelos soltos, ainda vestindo o roupão simples, mas com uma determinação no olhar que ele não havia visto antes. Por que você quer me ajudar? Depois de tudo que eu disse hoje. Porque eu te amo, Rafael. E porque acredito que você também me ama, mesmo quando está confuso e assustado. E se o exame de DNA der negativo? Aí nós conversamos sobre isso quando acontecer. Mas não vou deixar uma mulher manipuladora destruir nossa família por causa de suposições. Rafael se levantou e abraçou Larissa pela primeira vez em 1 semana. E naquele momento, pela primeira vez desde que Patrícia havia voltado para suas vidas, ele se lembrou de por que havia se apaixonado por aquela mulher. Não era apenas beleza ou circunstância, era força, era caráter, era amor verdadeiro. O telefone tocou às 8 da manhã de sexta-feira, exatamente 48 horas depois da coleta do exame. Rafael atendeu no segundo toque, com Larissa ao lado dele segurando sua mão. Senhor Moreira, aqui é do laboratório Dr. Mendes. O resultado do teste de paternidade está pronto. Rafael colocou o telefone no viva-voz para que Larissa pudesse ouvir. Podem me informar por telefone? O resultado é positivo, senhor. 99,9% de probabilidade de paternidade. Miguel Santos Moreira é definitivamente seu filho biológico. Larissa fechou os olhos e deixou as lágrimas rolarem livremente. Rafael soltou o ar que nem sabia que estava prendendo e abraçou ela com força. Obrigado pela informação. Buscaremos o laudo oficial hoje mesmo.
Quando desligou, Rafael olhou para Larissa com um misto de alívio e remorso. Eu sinto muito por ter duvidado, por ter deixado que ela plantasse essas dúvidas na minha cabeça. O importante é que agora nós sabemos a verdade, e Patrícia também vai saber. Naquele momento, Miguel desceu as escadas de pijama, esfregando os olhos. Por que vocês estão acordados tão cedo? E por que a mamãe está chorando? Rafael se ajoelhou na altura do filho. Campeão, lembra daquele exame que você fez? Lembro, para ver se eu estava crescendo bem. Na verdade, era para ter certeza de que eu sou seu pai de verdade. Miguel franziu a testa, confuso. Mas você já é meu pai. Sim, eu sou, e agora tenho um papel que prova isso oficialmente. Legal. Isso significa que posso usar seu sobrenome? Rafael sorriu emocionado. Se você quiser, pode sim. Miguel Santos Moreira. Posso falar para os amigos da escola que agora tenho o nome de pai também? Pode sim. Enquanto Miguel tomava café da manhã, animado com a novidade do sobrenome, Rafael e Larissa organizaram a estratégia para enfrentar os problemas que Patrícia havia criado. Primeiro, disse Rafael, vou ligar para meu advogado e mostrar para ele os documentos falsos que foram usados na denúncia. Segundo, vou confrontar Patrícia diretamente. Eu quero ir com você. Larissa pode ser perigoso. Se ela é capaz de forjar documentos, não sabemos mais de que ela é capaz. Exatamente por isso. Você não deve ir sozinho. Às 10 da manhã, Rafael e Larissa chegaram ao condomínio onde Patrícia estava hospedada. A mansão dos pais dela no bairro Quinta da Alvorada. Uma propriedade imponente, com portões dourados e jardins que pareciam saídos de revista de decoração. Patrícia os recebeu na sala de estar, vestindo um conjunto de seda que provavelmente custava mais que o salário mensal de 3 funcionários. Rafael, querido, que surpresa inesperada! E trouxe companhia. Patrícia, nós precisamos conversar sobre os documentos que você entregou para a Receita Federal. Que documentos? Ela sentou-se graciosamente no sofá de veludo, fingindo inocência. Os documentos falsos que você forjou para me incriminar por sonegação fiscal. Rafael, não sei do que você está falando, mas já que estão aqui, tenho uma novidade interessante. Ela sorriu com malícia. Recebi uma ligação do laboratório hoje cedo. Parece que fizeram um teste de DNA interessante. E o resultado provou que Miguel é meu filho. A expressão de Patrícia mudou drasticamente. Impossível. Com a quimioterapia que você fez era quase impossível. Quase impossível, mas não impossível. Miguel é meu filho e agora tenho a prova legal. Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos, claramente reformulando sua estratégia. Bem, isso muda algumas coisas, não é? Mas não muda o fato de que você está sendo investigado pela Receita Federal. E não muda o fato de que você e ela, apontou para Larissa, são completamente incompatíveis. Na verdade, muda sim, Larissa interferiu pela primeira vez. Porque agora eu tenho algo que você nunca teve. O quê? O amor verdadeiro dele e um filho que nos conecta para sempre. Patrícia riu, mas era uma risada forçada. Amor verdadeiro? Querida, você é uma fantasia para ele. Uma enfermeira boazinha que cuidou dele quando estava vulnerável. Mas a vida real exige mais que isso. Sabe o que exige vida real? Larissa se levantou. Exige não forjar documentos para prejudicar pessoas inocentes. Eu não forjei nada. Não? Rafael tirou um envelope da pasta que havia trazido. Estes são os documentos que foram entregues na Receita. Documentos que mostram movimentações financeiras que nunca aconteceram. E sabe qual é o interessante? A assinatura falsificada foi feita com a mesma caneta que você usava quando ajudava na administração dos restaurantes. Caneta com tinta azul petróleo, que só é vendida em uma papelaria específica de São Paulo, onde você comprava material de escritório para nós. Patrícia empalideceu. Isso não prova nada. Não? E as impressões digitais na pasta dos documentos? Meu advogado conseguiu uma ordem judicial para analisar as evidências. Suas impressões estão por toda a pasta. Você não pode provar que fui eu que entreguei aqueles documentos. Posso sim. Rafael abriu outro envelope. Câmeras de segurança da Receita Federal. Você entregou pessoalmente os documentos na segunda-feira passada, às 2 da tarde. Patrícia ficou de pé abruptamente.
Está bem, sim, fui eu, e eu faria tudo de novo. Por quê? Rafael perguntou, genuinamente chocado. Por que você faria uma coisa dessas? Porque você é meu, Rafael. Nós fomos noivos. Íamos nos casar. Eu cometi um erro saindo daqui, mas voltei para consertar. E não vou deixar uma pobretona qualquer roubar o que é meu. Eu nunca fui seu, Patrícia. Você me deixou quando achou coisa melhor. E agora quer voltar porque seu casamento não deu certo. Eu te amo. Não. Você ama a ideia de me ter. Ama o status, o dinheiro, a posição social. Mas nunca me amou de verdade. Larissa observava a discussão em silêncio. Mas quando Patrícia partiu para cima de Rafael, ela se colocou entre os dois. Chega, Patrícia. Você já perdeu. Rafael fez a escolha dele, Miguel é filho dele, e você vai retirar essas denúncias falsas imediatamente. E se eu não retirar? Aí você vai ser processada por falsificação de documentos, denunciação caluniosa e formação de esquema fraudulento. São crimes que podem dar até 6 anos de prisão. Patrícia olhou para Rafael, esperando que ele a defendesse, mas encontrou apenas frieza no olhar dele. Rafael, pelo que nós já vivemos juntos, eu vou te dar uma oportunidade. Retire as denúncias hoje mesmo, desapareça das nossas vidas e eu não vou processar você. Mas se você continuar tentando prejudicar minha família, eu vou usar todo o meu poder financeiro e todas minhas conexões para destruir você legalmente. Sua família? Patrícia riu com amargura. Uma ex-garçonete e um bastardo? Essa é sua família? Rafael deu um passo à frente. E pela primeira vez Larissa viu raiva real nos olhos dele. Cuidado com o que você fala do meu filho, Patrícia, porque agora você passou de todos os limites. Eu falo o que quiser. Aquela mulher enganou você durante 6 anos, fingindo que o filho era seu. Ela nunca mentiu para mim, Rafael gritou. Ela nunca me procurou pedindo nada. Ela criou meu filho sozinha, trabalhando 3 empregos, sem pedir ajuda de ninguém. Ela é 1000 vezes mais mulher que você jamais será. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela entrada da senhora Vasconcelos, mãe de Patrícia, que havia escutado os gritos da sala ao lado. O que está acontecendo aqui? Nada, mamãe. Rafael estava indo embora. Mas a senhora Vasconcelos olhou para a filha com desapontamento. Patrícia, o que você fez? Mamãe, não é nada que... Eu escutei a conversa toda. Você forjou documentos? Fez denúncia falsa? Patrícia baixou a cabeça, sem conseguir olhar nos olhos da mãe. Minha filha, como você pôde fazer uma coisa dessas? Nós não educamos você para ser desonesta. A senhora Vasconcelos se virou para Rafael. Senhor Moreira, eu peço desculpas pela atitude da minha filha. Ela vai retirar todas as denúncias hoje mesmo. E se houver algum prejuízo para seus negócios, nós vamos ressarcir. Obrigado, senhora Vasconcelos. Eu sempre respeitei sua família. E nós sempre respeitamos a sua também, inclusive sua nova família. Ela olhou para Larissa com simpatia. Qualquer mulher que conseguiu criar um filho sozinha e manter sua dignidade merece respeito. Quando saíram da mansão dos Vasconcelos, Larissa e Rafael caminharam até o carro em silêncio. Só quando estavam dentro do veículo, Rafael falou. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? O quê? Como você enfrentou ela? Há 1 mês você era uma garçonete tímida que se desculpava por existir. Hoje você olhou nos olhos de uma das mulheres mais poderosas de Ribeirão Preto e disse que ela perdeu. É que agora eu tenho algo para proteger. Não é mais só sobre mim. É sobre Miguel, sobre nossa família. Nossa família. Rafael repetiu as palavras como se estivesse saboreando-as. Você sabe que eu te amo, não sabe? Sei. E você sabe que eu também te amo. Então, me casa comigo. Larissa virou-se para ele, surpresa. Como? Casa comigo, Larissa, de verdade. Com festa, com vestido branco, com Miguel como pajem. Casa comigo porque nós nos amamos e porque queremos construir uma vida juntos. Rafael. Eu sei que é loucura pedir casamento no estacionamento da casa da minha ex-noiva, depois de resolver um escândalo de sonegação fiscal. Mas eu não quero esperar mais. Já perdi 6 anos da vida do meu filho.
Não quero perder mais um dia da minha vida com vocês. Larissa olhou para o homem que amava, cabelo despenteado pela discussão, gravata torta, mas com os olhos brilhando de amor sincero, e sorriu. Sim, 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 eu aceito casar com você, mas com uma condição. Qual? Miguel tem que aprovar o anel de noivado. Rafael riu e beijou Larissa ali mesmo no carro, um beijo que selava não apenas um compromisso, mas a vitória do amor verdadeiro sobre todas as adversidades que haviam enfrentado. Quando chegaram em casa, encontraram Miguel brincando no jardim com Dona Rosa. O menino correu para eles como sempre fazia. E aí, resolveram os problemas dos adultos? Rafael e Larissa trocaram olhares e sorriram. Resolvemos sim, campeão. E ainda por cima sua mamãe aceitou casar comigo. Miguel pulou de alegria. Sério? Vou ter festa de casamento e tudo? Vai ter festa, pajem, bolo de 3 andares e tudo que você quiser. E eu posso escolher as flores? Pode escolher tudo o que quiser. E enquanto Miguel corria pela casa gritando, meus pais vão casar, Rafael e Larissa se abraçaram, sabendo que haviam vencido a primeira grande batalha de muitas que ainda viriam. Mas agora, eles enfrentariam tudo juntos como uma família verdadeira. 2 meses se passaram desde o noivado, e a mansão de Rafael havia se transformado em um verdadeiro centro de planejamento de casamento. Larissa descobriu que organizar um casamento para 300 convidados era um trabalho quase em tempo integral, ainda mais considerando que metade dos convidados eram empresários e personalidades importantes de Ribeirão Preto. Mãe, você viu o tanto de envelope que chegou hoje? Miguel correu para a cozinha com uma pilha de convites de resposta. Acho que todo mundo quer vir no nosso casamento. No nosso casamento? Larissa riu, penteando os cabelos do filho antes de ele ir para a escola. Claro, eu sou o pajem mais importante. O padre disse que sem mim não pode ter casamento. Rafael entrou na cozinha, ajeitando a gravata, sorrindo ao ouvir a conversa. É verdade isso, campeão. Sem você não há cerimônia. Nos últimos 2 meses, Rafael havia se tornado o pai que Miguel nunca teve, mas também o pai que ele sempre sonhara ser. Levava o menino à escola todas as manhãs, ajudava com a lição de casa, ensinava a jogar futebol no jardim. Nos fins de semana, os 3 exploravam a cidade juntos. Parques, cinemas, restaurantes, museus, uma família normal, fazendo coisas normais. Larissa havia florescido em sua nova posição nos restaurantes. Como supervisora de recursos humanos, ela implementou políticas revolucionárias. Creche para filhos dos funcionários, horários flexíveis para mães, licença paternidade estendida e um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Suas ideias haviam reduzido a rotatividade de pessoal em 60%. Larissa, Rafael disse, tomando café e lendo o jornal local. Saiu uma matéria sobre o programa de bolsas dos restaurantes. Quer ver? A reportagem mostrava 3 jovens que conseguiram entrar na universidade, graças às bolsas que Larissa havia criado. Um deles era filho de uma garçonete do Belle Époque, que trabalhava há 5 anos na empresa. Viu isso? Rafael mostrou uma foto na matéria. A Joana está chorando de alegria porque o filho vai fazer medicina na USP. Ela merece. Trabalha 2 turnos para sustentar a família sozinha. Como você fazia? Larissa olhou para Rafael. É exatamente por isso que eu entendo a situação dela. Nenhuma mãe deveria ter que escolher entre trabalhar e cuidar dos filhos. Essa empatia natural de Larissa havia se tornado sua marca registrada nos restaurantes. Os funcionários vinham até ela com problemas pessoais, sabendo que seriam ouvidos com carinho e sem julgamento. Ela havia se tornado não apenas uma supervisora, mas uma espécie de conselheira maternal para toda a equipe. No trabalho, Larissa estava revisando os contratos dos fornecedores quando recebeu uma ligação inesperada. Alô? Oi, querida. Aqui é Sônia Menezes, do programa Manhãs de Ribeirão na TV Alterosa. Você teria uns minutinhos para conversar comigo? Larissa reconheceu o nome. Sônia Menezes apresentava o programa matinal mais popular da região. Claro. Em que posso ajudá-la? Nós gostaríamos de fazer uma reportagem especial sobre sua história. A garçonete que virou empresária.
que se casou com o patrão, que está revolucionando as condições de trabalho na cidade. É uma história inspiradora demais para não ser contada. Eu... não sei. Preciso conversar com meu noivo. Claro. Mas pense no exemplo que você pode dar para outras mulheres. Quantas mães solteiras assistem nosso programa e se sentem sem esperança? Sua história pode mostrar que é possível superar qualquer dificuldade. Naquela noite, durante o jantar, Larissa contou sobre o convite para Rafael e Miguel. Eu acho que você deveria aceitar, disse Rafael. Sua história é realmente inspiradora. Mas eu não quero que as pessoas pensem que eu estou me exibindo. Mãe, Miguel interferiu. Lembra quando você me contava histórias de princesas que viravam rainhas? Você é uma princesa que virou rainha de verdade. Rafael riu. Miguel tem razão. E além do mais, quantas mulheres podem se beneficiar ouvindo sua experiência? No dia da gravação da entrevista, Larissa estava nervosa. Ela havia escolhido um vestido azul marinho simples e elegante, e Rafael havia insistido para acompanhá-la ao estúdio. Relaxa, ele disse segurando a mão dela no carro. Você só precisa ser você mesma. E se eu falar algo errado? E se eu gaguejar? Impossível. Você fala dos funcionários com tanto carinho e sabedoria. Vai ser natural. A entrevista durou 40 minutos, mas passou como se fossem 5. Sônia Menezes fez perguntas sobre a infância de Miguel, sobre os 3 empregos que Larissa mantinha, sobre o reencontro com Rafael, sobre os planos futuros. Larissa, qual conselho você daria para mães solteiras que estão assistindo agora e se sentem sem esperança? Eu diria que não desistam nunca, que trabalhem com dignidade, que amem seus filhos incondicionalmente e que acreditem que dias melhores sempre chegam. Às vezes demoram mais que a gente gostaria, mas chegam. E para as mulheres que acham que perderam a chance do amor verdadeiro, que o amor verdadeiro não tem idade nem prazo de validade. Quando 2 pessoas se amam de verdade, elas encontram um jeito de ficar juntas, independente das circunstâncias. Quando a entrevista foi ao ar, 1 semana depois, a repercussão foi maior do que qualquer um esperava. O telefone dos restaurantes tocou o dia inteiro com ligações de pessoas parabenizando Larissa. Várias empresas da cidade ligaram, perguntando sobre consultoria para implementar políticas similares às que ela havia criado. Mais importante ainda, dezenas de mães solteiras ligaram ou apareceram nos restaurantes procurando emprego, inspiradas pela história de Larissa. Rafael decidiu abrir 20 novas vagas especificamente para atender essa demanda. Você virou uma espécie de símbolo, Rafael disse, mostrando as reportagens que saíram em jornais de outras cidades sobre a entrevista. Não era isso que eu queria, mas é isso que você se tornou. E é lindo ver como sua história dá esperança para outras pessoas. 1 semana antes do casamento, Larissa acordou com enjoo. Primeiro pensou que fosse nervosismo pelos últimos preparativos, mas quando o enjoo persistiu por 3 dias, ela resolveu fazer um teste de gravidez. Positivo. Ela ficou parada no banheiro olhando para o teste, tentando processar a informação. Estava grávida. Aos 29 anos, prestes a se casar, com uma vida estável pela primeira vez, estava esperando outro filho. Mãe, Miguel bateu na porta do banheiro. Você vai me levar na escola? Já vou, meu amor. Durante todo o dia, Larissa tentou encontrar o momento certo para contar para Rafael. Ele havia saído cedo para uma reunião com o cerimonial do casamento. Depois teve almoço com os investidores japoneses que viriam especialmente para a cerimônia e só chegou em casa às 7 da noite. Como foi seu dia? Perguntou beijando-a na testa. Interessante, precisamos conversar. Sobre o quê? Algum problema com o casamento? Miguel estava no quarto fazendo lição de casa, então eles tinham privacidade na sala. Rafael, eu estou grávida. Ele ficou imóvel por alguns segundos processando a informação. Grávida? Sim, descobri hoje de manhã. Rafael se sentou pesadamente no sofá. Uau, isso é... Uau! Você está feliz? Preocupado? Arrependido? Estou em choque, mas em choque bom. Ele se levantou e a abraçou. Estou muito feliz, Larissa, muito feliz mesmo. Sério. Miguel sempre pergunta quando vai ter um irmãozinho.
Acho que ele vai ficar eufórico. Você acha que devo contar para ele antes do casamento? Acho que sim. Assim ele fica ainda mais animado para a cerimônia. Quando contaram para Miguel, a reação foi exatamente o que esperavam. Eu vou ter um irmãozinho! Ele gritou, pulando no sofá. De verdade, confirmou Larissa. Pode ser menina também? Pode ser menina também. Nossa, eu vou ser o irmão mais velho. Vou ensinar tudo para ele. Como andar de bicicleta, como jogar bola, como fazer lição de casa. Rafael e Larissa riram da animação dele. E tem mais uma coisa, disse Rafael. Como você vai ser irmão mais velho, precisa ajudar a cuidar do bebê quando ele nascer. Claro, eu já sei trocar fralda porque ajudava a mãe da Sofia lá na escola. Naquela noite, quando Miguel foi dormir, Rafael e Larissa conversaram sobre como a gravidez mudaria os planos. Você quer adiar o casamento? Por que adiaria? Porque você pode não querer casar grávida. Algumas mulheres preferem esperar. Rafael, eu quero casar com você. Grávida, não grávida, doente, saudável. Eu quero ser sua esposa. E eu quero ser seu marido e pai dos nossos filhos. Nossos filhos. Larissa repetiu as palavras sorrindo. Gosto de como soa. No dia anterior ao casamento, a mansão estava em polvorosa. Floristas, cerimonialistas, garçons, músicos, todo mundo trabalhando para preparar a festa no jardim da casa. Rafael havia contratado a melhor empresa de eventos de Ribeirão Preto, mas ainda assim, ele e Larissa não paravam de conferir detalhes. As flores estão perfeitas, disse Larissa, observando as decorações brancas e douradas. O altar ficou lindo também. Miguel escolheu bem as flores. Miguel havia insistido em participar de todas as decisões de decoração. Escolheu rosas brancas para o buquê da mãe, lírios dourados para o altar e pequenas flores do campo para os arranjos das mesas. Porque flores simples também são bonitas, igual a minha mãe. Dona Rosa estava na cozinha supervisionando a preparação dos doces tradicionais que seriam servidos junto com o jantar. Brigadeiros, beijinhos, cajuzinhos, quindim, enumerava ela. E o bolo de 3 andares que o Miguel escolheu. Obrigada por tudo, Dona Rosa, disse Larissa, por ter me acolhido desde o primeiro dia. Imagina, minha filha, você trouxe vida nova para esta casa. O Rafael estava muito sozinho antes de vocês chegarem. Naquela noite, Miguel dormiu no quarto de Rafael, uma tradição que eles haviam inventado para a véspera do casamento, enquanto Larissa dormiu sozinha no quarto de hóspedes, que em breve se tornaria o quarto do bebê. Antes de dormir, ela olhou pela janela para o jardim iluminado, todo preparado para o casamento. Ainda parecia surreal. Há 3 meses ela era uma garçonete desesperada, e amanhã seria esposa de um dos homens mais respeitados de Ribeirão Preto. Mas mais que isso, ela seria a esposa do homem que amava, mãe de 2 filhos maravilhosos, e tinha um trabalho que realmente fazia diferença na vida das pessoas. Era mais do que ela havia sonhado em seus momentos mais otimistas. Às 6 da manhã do dia do casamento, Rafael acordou com Miguel pulando na cama. Pai, acordou! Hoje você casa com a minha mãe. Já acordei, campeão, vem cá. Rafael abraçou o filho. Você está animado? Super animado. Vou usar terno igual ao seu e vou levar as alianças na almofada especial. E você tem certeza de que quer que eu me case com sua mãe? Claro. Assim vocês nunca mais vão brigar e nós vamos ser uma família para sempre. Rafael sorriu. Na cabeça simples de uma criança de 6 anos, casamento significava garantia de família eterna. E ele faria de tudo para que essa fosse exatamente a realidade. O dia 15 de setembro amanheceu ensolarado e quente, perfeito para um casamento no jardim. Larissa acordou às 6 da manhã com borboletas no estômago, uma mistura de nervosismo do casamento e enjoo matinal da gravidez. Dona Rosa trouxe chá de gengibre e biscoitos para ajudar com o mal-estar. Como está se sentindo, minha filha? Nervosa e feliz ao mesmo tempo. É possível sentir as duas coisas? Claro que é. Todo dia importante da nossa vida vem com essas emoções misturadas. Às 9 da manhã, a equipe de maquiagem e cabelo chegou para preparar Larissa. Ela havia escolhido um penteado simples,
com cabelos soltos e uma tiara delicada que Rafael havia dado de presente. A maquiagem foi natural, realçando sua beleza sem exageros. O vestido era um sonho, simples e elegante, de seda branca, com uma cauda discreta que não atrapalhava os movimentos. Rafael havia insistido para que ela escolhesse o vestido mais caro da loja, mas Larissa optou por algo clássico e atemporal. "Mãe, você está linda!" Miguel entrou no quarto já vestido com seu terno miniatura, igual uma princesa de verdade. "Obrigada, meu príncipe, e você está lindo também." Miguel usava um terno cinza igual ao do pai, com uma gravata borboleta azul que ele mesmo havia escolhido. Nas mãos, carregava a almofada de cetim branco onde estavam presas as alianças. Às 2 da tarde, os primeiros convidados começaram a chegar. O jardim da mansão havia sido transformado em um cenário de conto de fadas. Flores brancas e douradas decoravam cada canto. Cadeiras de madeira clara formavam um corredor central que levava até o altar montado embaixo da árvore centenária do jardim. Rafael estava nervoso, ajeitando a gravata pela 10ª vez em 5 minutos. Usava um terno cinza escuro, que realçava seus olhos verdes, e um sorriso que não conseguia esconder desde que acordou. "Calma, filho", disse seu padrinho, Dr. Henrique Almeida, médico que havia cuidado dele durante o câncer. "Ela não vai fugir." "Eu sei. É que ainda parece surreal, sabe? Há 4 meses eu era um homem sozinho, achando que nunca seria pai. Hoje estou casando com a mulher que amo e ganhando 2 filhos de uma vez." A vida tem dessas surpresas bonitas. Entre os convidados estavam empresários, médicos, advogados, mas também todos os funcionários dos restaurantes com suas famílias. Rafael havia feito questão de convidar cada pessoa que trabalhava para ele, desde os garçons até os cozinheiros. Queria que todos testemunhassem o início da sua nova família. Joana, a garçonete cujo filho ganhara bolsa para a medicina, estava na primeira fila com lágrimas nos olhos. "Nunca imaginei que veria nossa Larissa casando com o patrão", sussurrava para a amiga ao lado. "Ela merece toda a felicidade do mundo." Às 3 da tarde a música começou. O violinista tocou a marcha nupcial enquanto Miguel abria o cortejo, caminhando solenemente pelo corredor central, carregando as alianças como se fossem os tesouros mais preciosos do mundo. Atrás dele, Larissa apareceu na entrada do jardim, e um murmúrio de admiração percorreu os convidados. Ela estava radiante, caminhando devagar, sorrindo para as pessoas que se levantaram para vê-la passar. Rafael sentiu lágrimas queimarem seus olhos quando a viu. Linda não era uma palavra suficiente para descrever como Larissa estava naquele momento. Era perfeita, era sua. Quando ela chegou ao altar, Rafael segurou suas mãos e sussurrou: "Você está linda demais. Eu te amo. Eu também te amo." Padre Antônio, que havia conhecido Rafael desde criança, conduziu a cerimônia com carinho e solenidade. "Estamos aqui reunidos para celebrar o amor entre Rafael e Larissa, 2 pessoas que encontraram uma na outra não apenas companheirismo romântico, mas uma família completa." Durante a troca de votos, não havia um olho seco entre os convidados. Rafael falou primeiro: "Larissa, você me ensinou que o amor verdadeiro vale a pena esperar. Você trouxe cor para minha vida e me deu o maior presente que um homem pode receber. Ser pai do Miguel e agora do bebê que está chegando. Prometo amar vocês, proteger vocês e fazer tudo para que sejam felizes pelo resto das nossas vidas." Larissa, com a voz embargada, respondeu: "Rafael, você me mostrou que milagres existem, que é possível recomeçar, que o amor pode superar qualquer obstáculo. Você não apenas me aceitou em sua vida, você abraçou meu filho como seu e me fez sentir que eu mereço ser amada. Prometo ser sua companheira, sua melhor amiga e mãe dos seus filhos para sempre." Miguel, que estava ao lado segurando as alianças, não conseguiu se conter. "E eu prometo ser o melhor irmão mais velho do mundo." O riso carinhoso dos convidados quebrou a tensão emocional do momento. "Pelos poderes que me foram conferidos, eu os declaro marido e mulher. Rafael pode beijar a noiva." O beijo foi longo, carinhoso, e selou não apenas o casamento, mas o início oficial da família Santos Moreira.
A festa que se seguiu foi memorável. Jantar no jardim, música ao vivo, dança até tarde da noite. Miguel foi o centro das atenções, dançando com todos os convidados e contando para qualquer um que quisesse ouvir que agora meu pai e minha mãe são casados para sempre. Durante a valsa dos noivos, Rafael sussurrou no ouvido de Larissa: "Como você está se sentindo?" Como se estivesse vivendo um sonho que não quero acordar. Não é sonho, é nossa vida real agora. Nossa vida real. Ela repetiu as palavras, sorrindo. Gosto de como soa. A lua de mel foi em uma pousada romântica na Serra da Mantiqueira. Apenas os três, Rafael, Larissa e Miguel. Eles haviam decidido que a primeira viagem como família oficial deveria incluir Miguel, que estava eufórico por participar de lua de mel de gente casada. 3 dias de passeios pelas montanhas, piqueniques à beira de cachoeiras, noites de conversas e risadas. Miguel pescou seu primeiro peixe com a ajuda de Rafael, e Larissa descobriu que estava gostando muito de não ter nenhuma responsabilidade além de ser feliz. Quando voltaram para Ribeirão Preto, a vida de casados começou oficialmente. Rafael havia transformado a biblioteca em escritório para Larissa, onde ela podia trabalhar de casa nos dias em que o enjoo da gravidez estava forte. O programa de bolsas dos restaurantes estava fazendo tanto sucesso que outras empresas da cidade procuravam Larissa para consultoria. Ela decidiu criar uma ONG, Instituto Família e Trabalho, para expandir as políticas de apoio para mães trabalhadoras em toda a região. Você tem certeza de que quer assumir essa responsabilidade? Rafael perguntou quando ela mostrou o projeto completo da ONG. Tenho certeza. Quantas mulheres passaram pela mesma situação que eu passei? Quantas mães estão trabalhando 3 empregos neste momento, sem conseguir ficar com os filhos? E você quer ajudar todas elas? Quero ajudar as que puder, começando aqui em Ribeirão Preto, depois expandindo para outras cidades. Rafael sorriu e assinou o cheque de R$50 mil para começar o projeto. Então vamos ajudar. Em dezembro, quando Larissa estava com 6 meses de gravidez, descobriram que o bebê seria uma menina. Miguel ficou eufórico. Uma irmãzinha. Eu vou ensinar tudo para ela. Como amarrar o sapato, como escovar os dentes, como ler. Eles decoraram o antigo quarto de hóspedes como quarto de bebê, com tema de jardim encantado. Miguel fez questão de escolher cada detalhe, desde o móbile de flores até as cortinas com desenhos de borboletas. Ela vai se chamar como? Miguel perguntava todos os dias. Ainda estamos pensando. Que nome você sugere? Helena, como a princesa do livro que você lê para mim. Rafael e Larissa se olharam. Helena tinha sido o nome da mãe de Rafael, que morrera quando ele tinha 12 anos. Acho que Helena é perfeito, disse Rafael emocionado. Em março, Helena Santos Moreira nasceu. 3,5 quilos de saúde e beleza, com os olhos verdes do pai e o temperamento calmo da mãe. Miguel se apaixonou pela irmã no primeiro segundo, insistindo em ajudar com tudo, trocar fraldas, dar mamadeira, cantar para ela dormir. Ela é a coisa mais linda do mundo, dizia ele para qualquer pessoa que visitasse a família. A licença maternidade de Larissa durou 4 meses, período em que ela se dedicou completamente à filha e à organização final do Instituto. Quando voltou ao trabalho, era apenas meio período. Passava as manhãs em casa com Helena e as tardes no escritório dos restaurantes e na ONG. O Instituto Família e Trabalho cresceu rapidamente. Em 1 ano, já atendia 50 empresas da região, oferecendo consultoria para a criação de creches, políticas de horário flexível e programas de apoio para mães solteiras. Larissa se tornara uma referência regional em recursos humanos humanizados. Você virou celebridade, Rafael brincava quando via Larissa sendo entrevistada na televisão ou falando em congressos de administração. Celebridade não, apenas alguém que entende o que significa ser mãe e precisar trabalhar ao mesmo tempo. Quando Helena completou 2 anos e Miguel fazia 8, a família decidiu expandir ainda mais, não apenas com negócios, mas geograficamente. Rafael abriu restaurantes em São Carlos e Franca, sempre com as mesmas políticas humanizadas que Larissa havia criado. O Instituto também se expandiu,
atendendo empresas em 5 cidades do interior paulista. Miguel crescera um menino responsável e carinhoso, sempre protegendo a irmã mais nova e ajudando os pais em tudo que podia. Na escola, era exemplo de comportamento e dedicação, e já falava em ser empresário como o papai quando crescesse. Mas eu vou ser um empresário que ajuda as pessoas igual minha mãe, dizia ele, com a sabedoria precoce de quem cresceu vendo o trabalho social dos pais. Helena era uma criança alegre e esperta. Falava cedo e caminhava pela casa como se fosse dona de tudo. Rafael era completamente apaixonado por ela e ela claramente preferia o papai para tudo. «Papai, conta a história!» pedia ela todas as noites. «Papai, brinca comigo!» pedia todas as tardes. «Papai, me leva à escola!» pedia todas as manhãs. Larissa ria da cumplicidade entre pai e filha. «Você estragou ela completamente. E não me arrependo nem um pouco.» Quando Helena tinha 3 anos e Miguel 9, aconteceu algo que mudaria suas vidas novamente. Durante uma reunião na ONG, apareceu uma reportagem na televisão sobre Patrícia Vasconcelos. Ex-socialite de Ribeirão Preto, é presa em São Paulo por participação em esquema de fraude financeira, dizia a jornalista. Patrícia Vasconcelos, de 34 anos, está envolvida em um golpe que lesou investidores em mais de 2 milhões de reais. Larissa desligou a televisão rapidamente, não querendo que as funcionárias da ONG vissem sua reação. Mas por dentro, sentia uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque Patrícia havia escolhido um caminho autodestruição. Alívio porque finalmente tiveram a confirmação de que fizeram as escolhas certas. Naquela noite, conversou com Rafael sobre a notícia. «Você sente pena dela?» perguntou. «Sinto. Apesar de tudo que ela fez conosco, sinto pena. Ela sempre teve tudo na vida. Família rica, educação, oportunidades. Mas escolheu o caminho da ganância e da inveja. E nós escolhemos o caminho do amor e do trabalho honesto. Exatamente. E olha onde chegamos.» Rafael olhou ao redor da sala onde estavam. Helena dormindo no sofá depois de um dia brincando no jardim, Miguel fazendo lição de casa na mesa da cozinha, fotografias de família por todas as paredes, prêmios que a ONG havia ganhado por impacto social. «Chegamos em casa», disse ele, beijando a testa de Larissa. 5 anos depois, quando Miguel tinha 14 anos e Helena 8, a família Santos Moreira era conhecida em toda a região, não apenas pelo sucesso empresarial, mas pelo trabalho social. O Instituto Família e Trabalho já atendia 15 cidades e havia ajudado mais de 5.000 mães trabalhadoras. Rafael expandira os restaurantes para 10 cidades, sempre mantendo as políticas humanizadas como diferencial competitivo. Mas seu orgulho maior era ver os filhos crescendo com valores sólidos, apesar de toda a prosperidade. Miguel havia se tornado um adolescente responsável, interessado nos negócios da família, mas também no trabalho social da mãe. Passava as férias escolares ajudando na ONG, organizando documentos e conversando com as mães que buscavam ajuda. «Mamãe, a dona Susana conseguiu o emprego na padaria?» perguntava ele, sempre preocupado com as pessoas que a ONG atendia. Helena era uma menina articulada e determinada, que já falava em ajudar mamãe com o trabalho quando crescesse. Adorava visitar os restaurantes e cumprimentar os funcionários pelo nome, lembrando dos filhos de cada um. «Seu Carlos, como está o Pedrinho? Ainda está tomando o remédio para a asma?» perguntava ela com 8 anos, demonstrando uma preocupação genuína com o bem-estar dos outros. Em uma noite de dezembro, véspera do aniversário de 10 anos da ONG, Larissa e Rafael conversavam na varanda da casa, observando as crianças brincarem na piscina. «Você já imaginou que nossa vida seria assim?» perguntou Rafael. «Nunca. Quando eu trabalhava 3 empregos e mal conseguia pagar o aluguel, eu sonhava com estabilidade, mas nunca imaginei que poderia ter uma família tão perfeita.» Família perfeita. Perfeita para nós. Miguel crescendo como um homem de caráter. Helena sendo criada com amor e valores, você sendo o marido e pai que sempre sonhei, e nosso trabalho fazendo diferença na vida de tantas pessoas. Sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Qual?
é que começou no momento mais difícil das nossas vidas. Você desesperada no restaurante e eu achando que nunca seria pai. E olha onde chegamos. Às vezes, as melhores histórias começam nos momentos mais difíceis. Papai! Mamãe! Helena gritou da piscina. Venham nadar com a gente! Papai! A Helena está fingindo que é sereia! Miguel riu, nadando atrás da irmã. Rafael e Larissa se entreolharam e sorriram. Daqui a pouco seriam chamados para ajudar com lição de casa, contar histórias antes de dormir, resolver pequenos conflitos entre irmãos. A rotina normal e maravilhosa de uma família feliz. Vamos! Rafael estendeu a mão para Larissa. Vamos! E enquanto entravam na piscina para brincar com os filhos, debaixo do céu estrelado de Ribeirão Preto, Larissa pensou em como a vida podia ser surpreendente. Há 10 anos, ela estava no Belle Époque, escondendo Miguel na copa, desesperada e humilhada. Hoje ela tinha uma família, uma carreira, um propósito, e a certeza de que havia encontrado seu lugar no mundo. O lugar não era a mansão, não eram os restaurantes, não era nem mesmo a ONG. Seu lugar era ao lado de Rafael, criando Miguel e Helena, construindo um legado de amor e trabalho honesto que passaria para as próximas gerações. Às vezes, os finais felizes acontecem exatamente quando a gente menos espera. E às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que foram formadas pelo amor verdadeiro, superando todas as adversidades, provando que quando duas pessoas se amam de verdade e lutam juntas pelos mesmos sonhos, não há obstáculo capaz de separá-las. Muito obrigado por acompanhar toda essa jornada emocional, de Larissa, Rafael e Miguel. Esperamos que a história dessa família tenha tocado seu coração e mostrado que o amor verdadeiro e a perseverança podem superar qualquer dificuldade. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para receber novos conteúdos todos os dias. Queremos muito saber de que cidade você está assistindo. Deixe nos comentários. É incrível descobrir até onde essas histórias de amor e superação conseguem chegar. Temos uma playlist especial com histórias igualmente emocionantes esperando por você. Obrigado por fazer parte da nossa família de ouvintes que acredita no poder transformador do amor verdadeiro.